Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com a escritora e professora Ruth Silviano Brandão. Ruth Silviano Brandão nasceu em Belo Horizonte. É doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora de Literatura Brasileira dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Letras da UFMG. Ruth Silviano é autora dos seguintes livros: Mulher ao Pé da Letra, ensaio, Prêmio Cidade de Belo Horizonte, 1989, editora da UFMG. Pássaro em Voo, editora Miguelin, 1994, poesia. Literatura e Psicanálise, editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996. Ruth Silviano é coautora também, com Lúcia Castelo Branco, dos seguintes trabalhos: A Mulher Escrita, Casa Maria Editorial, 1989. E Literaterras, As Bordas do Corpo Literário, Ana Blume, UFMG, 1995. Tudo bem com você, Ruth? Tudo bem, felizmente. Então, tá ótimo. Ruth, a sua linha de pesquisa dentro da literatura encontra-se voltada para a relação literatura e psicanálise. Gostaria que você começasse conversando com a gente, situando esse... Essa linha de pesquisa, que é bastante assim, produtiva na UFMG, eu comecei a trabalhar com ela há uns 20 anos atrás. É difícil dizer assim, foi em tal época que comecei. Não, talvez a vida inteira, talvez por todo um processo da psicanálise também, por onde eu passei, uma leitura que é atravessada por alguns operadores da psicanálise, sem nunca abandonar que o principal é a literatura. Ok. E dentro do contexto universitário brasileiro, quem tem praticado hoje esse tipo de leitura, né? Olha, em São Paulo existe um professor chamado Felipe Villemar, existe a professora Leila Perrone Moisés, a professora Adélia Bezerra de Menezes, e aqui em Belo Horizonte, basicamente, eu e Lúcia Castelo Branco. E Ana Maria Clark Pérez também começou a trabalhar nessa linha há algum tempo. Ok. Inclusive, esse ano, aliás, foi essa semana, você lançou Literatura e Psicanálise. Exatamente. Não é isso? Uma coletânea de ensaios. Como é que foi o projeto desse livro? O projeto desse livro, como o de Literaterras, foi uma coletânea de ensaios, né? Essa coletânea de ensaios que eu venho vindo fazendo por motivos vários, acadêmicos, ou, por exemplo, alguns textos que falam de cinema, que me foram pedidos, ou por formandos de psicologia, ou em outras circunstâncias, eu fui juntando. E, por sorte, eu fui convidada pela editora do Rio Grande do Sul a apresentar um livro. Eles me perguntaram, você tem alguma coisa? E escritor e editor é um namoro, assim, complicado. Oferece, a gente sai correndo, né? Já estava pronto. Exatamente. E como é que está as suas expectativas de divulgação do trabalho? Olha, eu espero que sejam boas, porque a editora do Rio Grande do Sul, ela tem uma circulação muito boa, e principalmente no próprio Rio Grande do Sul, ela é muito vendida e tem muitas coleções, tem pessoas que compram a coleção inteira. E eu acredito já por causa do tema, e porque tem poucas pessoas que trabalham com esse tema, e essas poucas são muito interessadas no assunto, eu acredito que tem tudo para ter uma boa circulação. Ok. Agora me diz uma coisa, à luz da psicanálise, como é que é essa questão do leitor, esse envolvimento do leitor com o livro? Pegar o livro, tomar o livro, abrir o livro como se fosse um corpo. Eu penso assim, eu até já escrevi um pouco sobre isso, que essa primeira relação do autor ou do leitor com o livro é uma relação sedutora, né? O livro é um Dom Juan. Ele me chama, me olha, ele tem uma série de recursos sedutores para ser lido. E se o leitor não encontra essa sedução, ele fecha o livro, por mais especializado que ele seja. O livro faz essa parte sedutora. E num trabalho acadêmico, mais tarde, como crítica, essa parte de enamoramento, ela tem que ser perpassada por uma outra parte em que você tem que descolar um pouco do livro para falar dele. Então, você entra numa relação mais simbólica com o texto, né? Mais interrogativa.
e menos fascinada, talvez, mas apesar de esse fascínio permanecer sempre. Então, nesse sentido de sedução, enamoramento, simbólico, real e imaginário, eu acho que a psicanálise pode pensar a escrita e a leitura por esse viés. Pois é, e tem um grande investimento também na questão do prazer, né? Até na linha de Roland Barthes. Sem dúvida. Que é o leitor sentir que o texto o deseja. O deseja, né? Exatamente. E esse prazer é essa fase de fascinação mesmo, de especular, de enamoramento com o texto. Agora, quando o Roland Barthes fala no gozo, já é outra coisa. Às vezes, ao contrário, ele fala de textos inquietantes, de textos que vão desestabilizar o leitor, né? Muitas vezes, mas de qualquer maneira, inicialmente, ele tem que ter essa relação de um interesse mesmo básico, corporal, por trabalhar com o livro, pegar o livro e ter essa relação corporal com a leitura, que é a materialidade do próprio objeto livro. Quer dizer, é uma vocação para o prazer. É uma vocação para o prazer, e um prazer escópico, né? Que é de leitura, de voyeurismo, de tato com o livro. Por isso é que eu tenho pena um pouco da era do xerox atrapalhar tanto essa relação do leitor com o objeto livro, que faz que tem tantos elementos da sua própria capa, as perigrafias do livro, exatamente para chamar o leitor. E o xerox já é uma relação abrupta, né? E que degrada um pouco. Então, eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. E com relação à internet que está aí, eu recebo meu texto pela tela do computador? Não tem por onde fugir. Realmente a gente tem, é uma outra contato com o texto e com o leitor, mas eu acredito que não há de ser como o xerox, né? O nosso xerox de cada dia. Mas o que você vê que muda, por exemplo, na relação da tela do computador, o corpo do texto? Olha, eu pensava inicialmente que eu nunca haveria de me acostumar com o computador, que a relação da caneta com o texto, com a folha de papel, com o rabisco, com a rasura, que isso era importante. Mas a relação com o computador é outra, mas ela é também muito prazerosa e muito erótica. Né? De ver a sua escrita aparecer na tela, intercalar outros textos na escrita, corrigir. Então, num outro sentido, há essa relação corporal também, né? Com a tecla. Né? A imagem final. Com a imagem final, a escolha da letra, da formatação do texto, isso tudo é muito criativo. Ok. Ruth, eu queria te fazer agora uma pergunta voltada para a questão do autor e do biográfico. É muito comum ainda a gente ouvir o seguinte: o leitor pega o livro e diz assim, mas será que isso é biográfico? Isso aplicado à ficção. Como é que a psicanálise vê essa questão do biográfico? Tudo é biográfico. Não há, eu acho que hoje, quando a gente pensa na escrita, em termos de psicanálise, no escrito, no escrever, passa pelo corpo do leitor, do escritor, né? Eu estou fazendo esse ato falho aí, do leitor, escritor, porque o leitor também é um escritor e vice-versa. Mas passa pela sua vida. Se você pensar que a vida de uma pessoa é um texto que você lê, que você escreve, que você lê outros autores, em que há uma certa inscrição inconsciente também. Então, não há como separar as duas coisas. Eu penso que é mesmo uma relação metonímica, contínua. Livro, texto, vida, texto da vida, texto do livro. As coisas acontecem dessa forma horizontal, metonímica, contínua. Pois é, o ensaísta e poeta Otávio Paz diz que para ele tanto pensamento quanto poesia tem como fundo comum a vida própria dele. Eu concordo plenamente, totalmente, é isso mesmo. A vida não fica entre parênteses, de lado quando eu escrevo, ela está aí pulsando. E é isso que faz o leitor também sentir que aquele texto pulsa, né? O texto pulsa e o leitor escolhe textos com os quais ele se identifica, evidentemente, porque senão ele fica opaca, a leitura fica opaca. Você não consegue. Improdutivo. Ok. Estamos entrevistando hoje a escritora e professora Ruth Silviano Brandão. Ruth, mulher ao pé da letra, a personagem feminina na literatura e a mulher escrita, trabalhos seus juntamente com a professora Lúcia Castelo Branco. Comenta para nós um pouquinho sobre essa experiência de feminino e literatura. Bom, essa experiência é uma longa experiência, né? É uma longa experiência que passa pela vida, até se... de uma certa forma, se relaciona com a primeira pergunta que você me fez. A feminino, a mulher na sociedade brasileira, a mulher na sociedade patriarcal, toda uma experiência de vida nesse tipo de sociedade, nesse tipo de família, as inquietações, principalmente, que apareceram nos anos 60, 70,
inquietações que estavam assim, muito ligadas à minha própria vida, à minha própria experiência, né, de moça da época, e perguntas e sentimento de uma certa rebeldia, uma certa frustração. E quando eu comecei a trabalhar com esse tema na literatura, já era num espaço acadêmico, mas evidentemente que não está desligada da minha vida. E quando eu fiz a Mulher Escrita com a Lúcia, já eram textos que eu tinha escrito antes, que falavam na literatura dessas mulheres que eram caladas de uma certa modo dentro da narrativa, ou como é que se construía a heroína feminina, que geralmente seria aquela heroína que estava de acordo com os padrões masculinos, de comportamento, de idealização e tudo mais. Então, nessa época, eram pequenos artigos também, e a Lúcia estava ocupada exatamente com a escrita feminina. Ela estava elaborando um texto teórico sobre esse aspecto. Então, nós nos encontramos, fizemos esse livro, que mais tarde eu fui fazer A Mulher ao Pé da Letra, que começou como uma tese de doutorado. E começou basicamente assim, a personagem feminina. Mas o que me interessava tanto não era a escrita da mulher, era assim, como o imaginário masculino vê a mulher, como ele constrói a mulher. E já tinha toda uma vivência disso, como que os homens, né, ou com os quais eu convivi, com a minha própria família, vida, namorados, amigas, e como é que eles retratavam a mulher. E eu vi que tinha um certo moralismo aí. Então, a mulher ideal, aquela mulher, a heroína, era sempre aquela que estava de acordo com os padrões, né? A pura, a virginal, e que mais tarde ia ser a esposa, e a esposa que completava esse ideário masculino de perfeição, quer dizer, era masculino. E eu fui vendo que a mulher mesmo não falava, ou ela vinha, eu usava uma expressão que era assim, passageiras da voz alheia. Elas vinham filtradas. O que a mulher falava na literatura era como uma espécie de ventríloco do homem. E aquelas que não se adaptavam, não se adequavam a esse ideário, era a marginal, a prostituta, a louca. E mais tarde, no final do livro, eu vou partir isso, que há uma saída para a mulher, que é a sua própria escrita, né? Ao pé da letra. Exato. A sua própria escrita, o seu próprio escrever. Aí onde o sujeito se constrói. Né? Então, o caminho, o trajeto foi esse, desde do imaginário criado pelo homem até a mulher pegar a pena e falar de si de uma forma muito mais livre. E as coisas são muito diferentes. E a gente exemplifica isso com a Clarice Lispector, por exemplo? Exemplifica isso com a Clarice Lispector, basicamente porque a Clarice faz muito, o texto dela pode ser até considerado um texto teórico, como em Água Viva, que ela reflete sobre o próprio ato de escrever, a escritura, e alguma coisa muito primacial mesmo da escrita da mulher, né? Num outro viés, a Lia Luft, e poetas como a Hilda Hilst, por exemplo, que faz uma escrita que não tem nada a ver com aquela antiga, dessa mulher tão bem comportadinha, tão Zé de Alencar, tão Lucília, que vira aquela pura, santa, virginal no final. Né? É outra coisa, e é uma escritura extremamente forte e muito interessante. E já que a gente está falando dessa questão do biográfico também, né, você citou ali a Luft, eu queria lembrar o seguinte, você chega a comentar isso nos textos de vocês, você e Lúcia, sobre a questão, que é uma questão de cozinha, da relação dela com Hélio Pellegrino, mas que virou o livro Lado Fatal. Como é que você vê esse interesse tão grande que se gerou em cima dessa questão da... Essa questão do lado fatal, a Lúcia trabalhou mais porque ela estava interessada com a escrita feminina, essa escrita que fala tanto de si, que se expõe de uma forma assim tão pública, né? E se você pegar os temas da Lia Luft, você vai ver que ela está sempre falando de uma família, ou de uma família se desconstruindo, se desestruturando. E ela até se sentindo um pouco culpada com relação de uma certa forma, eu acho que tem a ver com a Lia Luft. Eu não saberia dizer diretamente como é que foi a vida dela, mas esses temas são temas que atravessam a vida das mulheres em geral, de uma família onde o pai vai perdendo a sua força, ou que tem figuras femininas assim muito fortes, como a avó, né, que vai aparecer na asa esquerda do Anjo, e nos outros livros dali, Exílio, por exemplo, que tem muito a ver com a própria vida dela e com as próprias vivências, separações e tudo mais. Né? Então, esse abrir-se para o público, esse falar de si mesmo é muito feminino. Os homens são mais contidos, quer dizer, eles são pouco contidos quando eles falam das mulheres, né? Pouco mesmo. Agora me diz uma coisa, e esse discurso do homem em relação à mulher, você acha que ele está sendo alterado por essa visão
por essa voz da mulher? Sem dúvida. Você pode citar algum exemplo que você veja mais nitidamente? Sem dúvida. Eu acho que quando a Lúcia fala em escrita feminina, não significa uma escrita de mulher, apesar de ter relação com uma escrita de mulher. Mas há alguma coisa nessa escrita feminina que ela detecta que vai aparecer na contemporaneidade e mesmo antes, né? Há alguma coisa de Guimarães Rosa que tem esse viés feminino. Há alguma coisa de vários autores, eu gosto muito do Lúcio Cardoso, é um autor com que eu trabalho. Há alguma coisa no barroquismo nele que aponta para o feminino. Mesmo voltando atrás, Machado de Assis tem alguma coisa extremamente feminina na escrita dele. Né? Eu acho que isso perpassa a escrita de muitos homens. Guimarães Rosa também, né? No João Gilberto Noll, que é um escritor contemporâneo. Então, ok. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. E o feminismo? Bom, o feminismo, eu me achava muito feminista, né? Quando eu comecei a escrever que aquela escrita que os homens fazem das mulheres não tem nada a ver com a mulher, que era uma coisa encarcerante, aprisionante, mas a experiência que eu tive com as feministas em congressos até universitários, nem sempre foram muito felizes, não. Algumas feministas, nem todas, se sentiam um pouco irritadas de eu trabalhar com um operacional da psicanálise, como o Lacan fala, por exemplo, que a mulher não existe. A mulher não existe. E isso dá chance para uma leitura muito equivocada, sabe? Assim, então, o que é isso? É alguma coisa a menos? A mulher é meio mítica? Mas não é bem isso. Esse a mulher não existe seria a mulher como uma essência, como universal. Mas existe cada mulher, uma a uma, concreto. Né? E nem o homem existe. Exato. Mas ele toma a mulher num sentido assim, muito inconsciente, né? Que o feminino não se inscreve como o masculino, que estaria do lado do fálico, se inscreveria no inconsciente como um corpo totalizado e do lado da mulher percebido como um corpo a menos. Quer dizer, seria um equívoco infantil. Não significa, quando ele fala a mulher não existe, que isso é a menos ou que está para menos, de forma nenhuma. Mas pode ser lido assim, e foi lido assim muitas vezes nesses congressos que eu fui, que eu tive essa experiência, às vezes, agressiva. Bem machista. Mas acredito equivocada, bem machista, exatamente. E equivocada, né? Ok. Estamos entrevistando hoje a escritora e professora Ruth Silviano Brandão. Ruth, já que acabamos de falar na questão do feminino em literatura, nós convidamos para falar de mulher para mulher um depoimento da professora e escritora Maria Esther Maciel. Vamos ver? Vamos ver. Ruth Silviano Brandão é uma escritora e uma pesquisadora que consegue aliar em seu trabalho 3 qualidades que eu considero especiais: o rigor, a ousadia e a criatividade. O rigor se faz ver, sobretudo, na maneira cuidadosa com que ela lida com os conceitos, tanto da teoria da literatura quanto da psicanálise, na maneira minuciosa com que ela lê o texto literário. A ousadia está na própria escolha que ela faz do seu objeto de estudo, na maneira como ela articula a literatura com a psicanálise e nos voos que ela faz a partir dessa articulação. Já a criatividade, que está inevitavelmente ligada à ousadia, se faz ver no texto que ela constrói, ou seja, na superfície da sua escrita. A Ruth consegue conjugar de maneira brilhante uma linguagem poética com uma reflexão crítica muito séria. E isso, sem dúvida, confere ao seu trabalho uma especialidade, uma singularidade que o distingue do discurso acadêmico tradicional. E aí, Ruth, você gostaria de comentar esse depoimento? Eu fiquei emocionada com o depoimento da Esther, porque ela é uma pessoa assim, muito especial para mim. Ela foi me orientando, eu admiro muito o trabalho dela. Eu acho que é exatamente o que ela disse de mim, é o que ela é. Extremamente cuidadosa, muito analítica e uma poeta. Ok. E por falar em poeta, então, nós vamos falar agora com a Ruth Silviano Brandão, poeta, autora de Pássaro em Voo. Gostaria que você comentasse, apresentasse para nós o texto e falasse um pouco do seu projeto de poesia.
Olha, esse pássaro não foi tão longa a gestação dele como a questão do feminino. Esse pássaro pousou em mim de repente. Um dia eu pensei, escrever o pássaro. E esse primeiro verso, escrever o pássaro, tirá-lo do espaço, com pena, veio na minha cabeça e ia vindo os vários versos como um ritmo, vinha de repente. Aí eu escrevia. Às vezes eu estava dirigindo, às vezes eu estava trabalhando, e esse pássaro foi pousando devagarzinho, aos poucos. Então eu tenho muito carinho por ele. Ok, mostra ele, um pouco dele para nós. Eu vou ter que pôr meus óculos agora, né? Mais 2 páginas. Gaiola, viola, o livre voo do pássaro. Finas pernas do pássaro, finas penas do pássaro. Corta o ar, o voo do pássaro. Corta o ar, a porta do cárcere. Deslizar de asas, lâmina fina, corta o azul em tiras. Silêncio azul e a asa horizontal. A fina lâmina se rompe, desfaz a fronteira do espaço. Lâmina e ar, lâmina é ar, leva o pássaro no voo. O pássaro e o voo, rompe o ar, se faz ar, pássaro, ave e ar. Okay. E esse projeto da ilustração do trabalho, porque você concebeu o texto pensando a ilustração ou isso ocorreu depois? Quando eu fiz o texto, eu não pensava na ilustração, mas a própria Miguelin Sugeriu. Escolheu essa artista, que é a Elizabeth Emermacher, e eu fiquei muito satisfeita com o trabalho dela. Apesar de inicialmente eu ter pensado numa figura mais em filigrana, menor, esse pássaro assim tão robusto, tão... Ficou muito feliz. Né? Foi muito feliz. Ela deu um risco do pássaro que eu achei que ficou muito bom. Eu fiquei muito satisfeita. Ou seja, mostrou o pássaro, você fala. Mostrou esse pássaro, ela ficou um pássaro dramático, né? Porque eu acho que o tom da poesia é meio assim ritmado, meio duro às vezes. Pelo menos eu o leio assim, de uma forma cortante às vezes. E ela fez um pássaro dramático, que é exatamente o drama que eu sinto, que para mim é assim, muito emocionante, um pássaro na gaiola. Eu acho a imagem de um pássaro na gaiola pungente, me fere profundamente, porque o pássaro é voo, é liberdade, é azul. Quer dizer, não é o pássaro. Não Pássaro é o na pássaro. gaiola não é o pássaro. Isso é uma coisa que eu até fecho os olhos quando eu vejo um pássaro na gaiola. Porque e o peixe no aquário? Também. Quer dizer, qualquer animal domesticado. Qualquer forma de cativar qualquer forma de cativeiro. Né? De cativeiro, né? De encarceramento. Eu acho assim muito dramática. Quer dizer, a negação do ser. Né? E o que os homens fazem com os animais, eu acho assim uma coisa terrível. Domesticar o animal, fazer o animal, mesmo o animal de, como é que se diz, de estimação, o cachorrinho de estimação, ele perde a dignidade, o bicho, eu acho. E pior é quando o homem faz isso com o próprio homem, pois isso não é exatamente. Incomum na nossa então, para mim, né? esse pássaro é uma metáfora também de toda forma de encarceramento, né? Todas as formas. Ok. Ruth, seu próximo trabalho, o que nós podemos já esperar? Bom, eu estou trabalhando com um romance que chama Limite, que ele está se fazendo muito lentamente, mas eu espero terminar esse ano. E na crítica literária, novamente, eu trabalho com as questões dos limites da representação, com Machado de Assis, com Lúcio Cardoso e João Gilberto Noll. São 2 projetos diferentes, um crítico e o outro criativo, artístico. Ruth, a última pergunta do programa vai ser feita para você pela Maria Esther Maciel. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Ruth, fala-se muito hoje em fim da modernidade e no surgimento de uma outra estética chamada pós-moderna. Você que tem trabalhado intensamente com textos literários, né, do século XX e tem se dedicado hoje a alguns autores contemporâneos, como vê essa questão, né, e como vê essa literatura brasileira do fim do século XX? Bom, a literatura brasileira do final do século XX, como as literaturas em geral, eu imagino que elas estão partindo assim para uma estética da fragmentação, da incompletude. Essa fragmentação e essa incompletude, que pode estar muito próximo do pós-moderno, ela pode aparecer tanto no próprio esgarçamento da escrita, como um texto, por exemplo, do Arnaldo Antunes, ou numa desagregação que vai aparecer muito mais nos temas, como o de uma Lia Luft, por exemplo. Eu poderia falar de outros autores, mas o que me vem à memória nesse minuto são essas 2 vertentes. A incompletude e o esgarçamento, tanto no próprio significante, com o próprio cuidado com a escritura, e a escritura vai aparecer de uma forma
que vai apontar para esse esgarçamento e os temas que são os mais variados também. Ok, Ruth. Nós estamos chegando ao fim e eu gostaria de fazer um último comentário sobre um texto seu em que você diz: falar sobre o texto como um desejo é também realizar o desejo de um texto, tecido como um prazer que se atualiza na linguagem. Pois não temos dúvida de que o texto de Ruth Silviano Brandão é um texto sedutor que deseja com muito prazer o desejo de todos os leitores. Fazemos esse convite para os seus leitores. Muito obrigado, Ruth. Obrigada a você. Ok. E continuemos desejando a literatura e o prazer. Até a próxima semana. Muito obrigado.